Olá, mulher! Hoje nós vamos a mais uma meditação sobre a vida de Eva, a primeira mulher que foi criada. E nós podemos aprender com a vida de Eva que há esperança e há perdão em meio ao caos. Não importa o momento da sua vida que você esteja vivendo, se você se voltar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados e adquirir um novo estilo de vida baseado na palavra do Senhor, eu creio que Deus cumpre os planos e os propósitos que Ele tem para a sua vida. Decida isso hoje, a viver para o Senhor, conforme a vontade do Senhor. E se você errou, e se você pecou, e se você tem algum trauma, alguma marca, algum rótulo sobre a sua vida, por conta de escolhas, por conta de erros, pecados, por conta até mesmo, às vezes, de algum preconceito, ou até mesmo por conta de decisões erradas que você fez em sua vida, e hoje você tem sérias consequências a respeito disso. Independente de tudo isso, se você se voltar ao Senhor, o Senhor pode fazer e escrever uma nova história na sua vida. E é isso que nós vamos aprender com a vida de Eva, trazendo para as nossas vidas hoje, não é verdade? Aplicando nas nossas vidas hoje. Então, esse é o segundo vídeo sobre a vida de Eva. Eu te convido no canal do YouTube Luciana Firmino a você ver a primeira reflexão que nós fizemos sobre a criação da vida dela. Desde o momento que essa mulher foi criada, ela nos ensina bastante coisa a respeito da sua criação. E hoje nós vamos aprender algumas coisas, refletir algumas coisas com a vida e com as escolhas de Eva. Cuidado com as suas escolhas, mulher. Eu quero ler um texto de Gênesis para você, para nós nos basearmos nessa reflexão. Gênesis 3, do 1 ao 5, diz assim, eu estou lendo numa versão contemporânea da Palavra de Deus. Eu indico você ler essa passagem na sua Bíblia, às vezes até mesmo na versão normal. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. E ela disse à mulher, será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu, claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, disse Deus, não coma daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher, vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. E conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Eu vou ler o 6 para você. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu, repartiu com o marido e ele comeu também. O que nós aprendemos com essas escolhas e com a vida de Eva? Nós aprendemos que nós precisamos ser vigilantes, mulheres vigilantes, quanto aos enganos do inimigo na nossa vida, mulher. Seja vigilante. Sempre que Deus nos dá a sua palavra, nos dá o seu mandamento, os seus mandamentos, a sua lei, que está aqui na Bíblia Sagrada, ou que Deus nos dá uma promessa em relação às nossas vidas, sempre nós seremos provados na nossa fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. Nós passaremos por provações nessa vida. Nós seremos provados diante daquilo que o Senhor tem para nós, diante daquilo que Ele falou para nós. E foi isso que aconteceu com Eva. Ela foi provada. E o inimigo,
inimigo com habilidade na fala e uma sagacidade que eu traduziria como uma inteligência maligna, malévola, através do engano, mulher, e da deturpação ou da distorção da palavra de Deus, ele conseguiu alcançar vantagem na vida de Eva, enfatizando a proibição de Deus ao invés da provisão de Deus. Porque na realidade, Deus tinha falado para Eva que ela podia comer de todas as árvores, somente de uma que ela não poderia comer. Mas o inimigo, ele sugestionou que Deus tivesse dito que nenhuma das árvores do jardim vocês podem comer. Então ele começou a trabalhar com o engano, com a distorção e com a dúvida na mente de Eva. A serpente, o inimigo, reduziu uma ordem de Deus a simplesmente a uma pergunta, lançando dúvidas sobre a veracidade, sobre a sinceridade de Deus. O inimigo difamou os motivos de Deus. Por fim, ele conseguiu fazer com que Eva achasse que na realidade Deus estava privando Eva de uma coisa melhor ou de um conhecimento melhor que ela não poderia ter. Então isso foi difamar os motivos de Deus, porque na realidade Deus estava protegendo a vida de Eva. Então o inimigo, ele tem esse poder de negar muitas vezes a veracidade das coisas de Deus e muitas vezes minimizar as consequências do que aquilo pode ter. Foi isso que ele fez. Não, se vocês comerem, certamente vocês não vão morrer. Então ele minimizou uma consequência que era muito grave, que traduziria-se da vida, que era o que Deus tinha preparado para Adão e Eva, né? A proteção da vida através da obediência, quanto que depois da desobediência, eles provaram a morte. Então foi minimizada as consequências de uma maneira, falando, não, você não vai morrer, muito pelo contrário, você vai ainda conhecer mais, você ainda vai ter mais capacidade, vamos dizer assim, espiritual. E Eva, gradualmente, ela se rendeu às refutações e às meias-verdades do inimigo, menosprezou os privilégios de Deus. Qual que era o privilégio da obediência? Vida eterna. E o inimigo conseguiu fazer com que ela minimizasse as ameaças. Qual que era a ameaça? A morte eterna. Eva pecou. E o pecado, essencialmente, é a quebra da aliança, é a quebra da confiança do homem em relação a Deus. É um ato ilícito de descrença. E é uma declaração de autonomia, ou seja, eu não preciso de Deus, eu vou fazer da minha maneira, porque eu imagino, eu creio que a minha maneira é a melhor. Então nós temos que aprender a sermos vigilantes e a sermos obedientes, independente das aparências. Eva se baseou naquilo que ela viu e que traria bem a sua carne. Cuidado com a sua carne. Cuidado com as aparências. Cuidado com os valores práticos, valores imediatos, valores terrenos das coisas. Nós mulheres temos que prestar muita atenção nisso. Muitas vezes nós fazemos escolhas baseadas nas coisas desse mundo, nos valores desse mundo, nas coisas passageiras. Nós precisamos valorizar e obedecer a Deus concernente às coisas eternas. Eva não fez isso, ela foi levada pela sua carne, cuidado, né? Ela também se baseou naquilo que era agradável aos olhos dela, ou seja, houve uma apreciação estética da coisa. Mulher, ela é muito ligada à estética, a apreciar aquilo que é exterior, aquilo que é momentâneo, aquilo que passa, aquilo que não tem valor eterno. Foi isso que ela fez. Por que será que o inimigo, sondando Adão e Eva, achou com a sua sagacidade, né, com a sua inteligência malévola, ele percebeu que ele poderia alcançar vantagem nas emoções, vantagens na vida de Eva, e ela aceitaria, ela daria conversa para que isso se tornasse o que se tornou. Então houve uma apreciação da mulher ali, né, por aquilo que
que era agradável. Cuidado, mulher, com aquilo que agrada seus olhos, aquilo que agrada a sua carne, né? E ainda ela se baseou naquilo que era desejável para dar entendimento, ou seja, uma gratificação espiritual. Eu vou ser melhor, eu vou ser mais espiritual se eu desobedecer, se eu fazer diferente do que Deus mandou. Minha querida, nós não somos mais espirituais e não vamos receber nenhuma gratificação em âmbito algum através da desobediência de uma ordem concreta e exata e clara do Senhor para as nossas vidas como mulher. Não adianta. Não parta para o pluralismo. Eu sempre vou falar essa palavra, eu tenho que treinar minha língua. Não parta para o pluralismo, né? Tudo pode, tudo convém, tudo é aceito tudo, todos os pensamentos, ideias, tudo é aceitável. É plural as coisas hoje. Não. As coisas de Deus são verdades absolutas, únicas, verdadeiras. Cuidado com o humanismo. O homem no centro de todas as coisas, que hoje tem atingido as mulheres. Por causa do seu humanismo, dela querer estar no centro, dela querer estar satisfeita em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes ela faz escolhas que a levam a estar distante do Senhor, quebrar sua aliança com o Senhor. E consequências não são retiradas, ainda que Deus perdoe. As consequências não são retiradas, nós precisamos ter cuidado com essas coisas, né? E ela selou ali com essas escolhas uma aliança com o príncipe da morte, com as trevas, minha querida. Não cele aliança com o príncipe da morte, com as trevas, por conta da desobediência, da falta de vigilância, da falta de sabedoria. Nós também pecamos, ainda que nós vivemos hoje no tempo da graça, onde o Senhor Jesus veio, né, deu a sua vida por nós, morreu na cruz, ressuscitou, para nos dar, né, a possibilidade de voltar ao Éden, ou seja, de nos dar a possibilidade de não errar, de não andar em pecado, de não viver no pecado, de ser cobertos com o sangue de Jesus, de ser perdoados, de receber graça e misericórdia. Nós também ainda pecamos hoje, mas hoje a diferença é que nós não somos escravas do pecado, né? 1 João 1:8 diz assim: se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, né? E se nós dissermos que nós não pecamos, nós fazemos o Senhor mentiroso e a sua palavra não está em nós, diz lá em 1 João 1:8 e 10. Então nós também pecamos, mas o que nós podemos aprender com Eva, né, nesse contexto da vida dela e das escolhas dela, e que como ela teve a misericórdia, o que eu aprendo? Eu aprendo que também como Eva teve misericórdia de Deus, graça de Deus já naquela época, perdão de Deus, ainda assim eu também posso ter graça, misericórdia, perdão de Deus, mulher. Quando nós erramos, quando nós pecamos, ainda que as consequências não são retiradas. Isso eu aprendo com Eva também. Eva, por conta dessa escolha, recebeu advertências e consequências do Senhor na vida dela. Ela passou a ter filhos com dores. Eva teve sofrimento emocional por tantas coisas ruins que aconteceu na família dela. Eva teve perdas devastadoras, e a primeira grande perda que eu considero que ela teve foi o afastamento de Deus, a quebra da intimidade com Deus, e ela também perdeu um filho. O outro andou errante, vagante até a sua morte. Né? Então ela sofreu muitas consequências, o marido a governaria, ela foi expulsa do jardim do Éden. Então, minhas queridas, não se engane, escolhas têm consequências, né? Mas ainda que haja consequências, que houve consequência para Eva, Deus providenciou uma cobertura.
Deus providenciou um ato de graça, um ato de misericórdia, não é verdade? Lá em Gênesis 3:21 diz assim: e fez o Senhor vestimentas de peles para Adão e Eva e os vestiu. E essas vestimentas simbolizam essa misericórdia, cobrindo a nudez, cobrindo a fragilidade, a completa dependência desse casal ali, diante daquele erro, diante daquele pecado, restaurou a um certo nível, né, a intimidade deles com Deus. E esse ato de misericórdia do Senhor prefigurou o nascimento do Messias, o sofrimento do Messias, que Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim e por você, e nos reconciliou com Deus, e nos reconcilia com Deus e com o homem. Amém, querido? O Senhor Jesus nos dá essa possibilidade de não ficar culpando Eva pelos nossos pecados. Eva não é culpada, porque o Senhor Jesus foi o segundo Adão, e hoje eu e você, nós temos também as nossas escolhas. E mediante essas escolhas é que nós vamos colher os nossos frutos. Ainda que teve todas essas consequências, Deus também teve um ato de perdão em relação à vida desse primeiro casal. Eva, apesar de tudo, foi mãe. Foi mãe, que foi o papel, uma missão que Deus deu para ela lá em Gênesis 3:20. Geradora de filhos, a mãe da humanidade. Isso não deixou de se cumprir, apesar das dores que ela passou, apesar do sofrimento com seus 2 primeiros filhos. A sua missão de mãe foi cumprida porque o Senhor restituiu. Ela encontrou um favor diante do Senhor, né? E ela teve Sete, que foi um filho da restituição, que Deus restituiu a missão na vida dela através de Sete. Sete gerou Enos, e através de Enos começou a se invocar ao Senhor. Então o plano não foi frustrado, ainda que houve sérias e graves consequências na humanidade. Cuidado, as nossas escolhas trazem muitas vezes consequências não só pessoais, mas muitas vezes a níveis de nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender isso com Eva. Hoje, quando nós pecamos, através do arrependimento, nós podemos também restaurar nossa comunhão com o Senhor, mulher, e continuar servindo e cumprindo a missão que Ele tem para mim e para você. 1 João 1:9 diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu termino esse vídeo dizendo: não desista de você. Arrependa-se, volte-se para o Senhor, faça uma história nova, tenha uma vida nova através de Jesus Cristo. Creia, conte com a fidelidade de Deus na sua vida. Não desista dos teus sonhos, não desista da sua missão. Qual é a sua missão? Não desista disso. Conte com as promessas de Deus. Persevere até o fim, mulher. Essa é a minha conclusão. Persevere até o fim e conte com a bondade de Deus na sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar e se revelar como um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, sim, mas mediante o meu arrependimento e a minha mudança de vida, mudança de escolhas.